Bem-vindos ao canal da Tia Paty. Eu sou a Tia Paty. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos! Estamos aqui mais uma vez para nossa aula de Química. Hoje o assunto que a gente vai falar é super tranquilo, muito simples. Nas aulas anteriores nós falamos sobre tonoscopia e ebulioscopia. Hoje nós estamos na semana 3, nós vamos falar sobre crioscopia. Crioscopia, gente, está relacionado com a temperatura de congelamento das soluções. Então, vamos pensar juntos. Olha só, vamos primeiro pegar o exemplo da água pura. Água. Sabemos que quando eu coloco a água numa forminha de gelo e levo para o meu congelador, quando que ela vira gelo? Quando que ela se solidifica? No 0 grau, certo? No 0 grau ela vai virar gelo. Tá. E se ao invés de eu pegar água, eu misturar água, açúcar e, por exemplo, polpa de manga. Vamos fazer um picolé de manga. Água, polpa de manga e açúcar. Bati no liquidificador, coloquei na mesma forminha. Uma forminha de gelo, uma forminha de picolé. Levei as duas líquidas para o congelador. Quando chegar no 0 grau, as duas vão ficar prontas? Não. Quando chegar no 0 grau, o gelo vai estar pronto. O gelo vai estar formado, a água vai se solidificar. O picolé ainda não. Por quê? Porque eu acrescentei um soluto. A presença desse soluto faz com que a temperatura de congelamento caia. Se a temperatura de congelamento vai cair, quer dizer que vai chegar no 0 grau e ele não vai virar sólido, ele não vai ficar sólido. Ele vai precisar de uma temperatura mais baixa que essa para se solidificar. Por isso que o picolé demora mais tempo que o gelo para ficar pronto. Vou te dar um exemplo também que acontece muito. Nos países onde cai muita neve, nos países gelados, tipo Canadá, por exemplo, o que acontece? Eles costumam jogar sal nas calçadas. Por quê? Porque lá a calçada é responsabilidade do morador da casa. Então, se o cara não jogar o sal, o que acontece? Nevou, virou água. Quando chegar no 0 grau, vai formar uma camada de gelo ali naquela calçada. Quando o pedestre passar, ele corre o risco de cair, certo? Ele não está de patins. Então, ele corre o risco de cair. Se ele cair e quebrar a perna, quebrar o braço, a responsabilidade é do dono da casa, daquela calçada. Então, o que eles fazem? Antes de formar o gelo, eles jogam sal na calçada, eles jogam sal nas estradas.
Com qual objetivo, gente? Na hora que vier a chuva, na hora que vier a neve, que a água derreteu lá, virou, não ficou água pura, ficou água salgada. Água salgada também solidifica no 0 grau? Não. Para solidificar, para formar o gelo lá com aquela água salgada, vai ser necessária uma temperatura muito mais baixa que o 0 para solidificar. Então, ele vai conseguir passar ali por aquela nevasca sem formar o gelo na calçada dele. Nas estradas, eles costumam fazer a mesma coisa também, para não congelar as estradas, para não ter acidente de carro. Outra coisa que eles fazem, dentro dos radiadores dos carros, tem água, a gente sabe. Se o cara deixar água pura lá dentro do radiador do carro dele, na hora que a temperatura baixar a 0 grau, aquela água do radiador vai solidificar e o carro não vai pegar, não vai funcionar na hora que ele precisar. Então, o que eles fazem? Eles colocam um aditivo junto com aquela água dentro do radiador. Mas a única função daquele aditivo é o quê? Formar uma solução. Porque vai chegar no 0 grau e não vai solidificar, vai permanecer líquida. E a regrinha que eu falei para vocês das outras propriedades vale também para a crioscopia. Se você colocar um soluto molecular, então olha só, se a gente tiver água pura, você vai me falar que a temperatura de congelamento dela é 0 grau. Quando chegar no 0, ela vai virar sólida. Se eu virar para você e falar assim, não quero água pura, vou colocar água e vou colocar açúcar. Essa solução aqui, 1 mol por litro, é a concentração dela, certo? É a quantidade de açúcar que você tem. O açúcar faz ligação covalente. Então, quando você jogar ele na água, ele não vai quebrar. Aí você vai lá e faz o experimento, você vai ver que a sua água agora, a sua solução, na verdade, que agora é água com açúcar, ela vai solidificar a menos 2 graus, certo? Se eu pegar um outro copo, também colocar água com açúcar, mas eu dobrar a concentração, se eu colocar 2 mol por litro, eu não vou ter o dobro de partículas de açúcar dissolvido? O que faz o efeito, gente, o que faz abaixar essa temperatura de congelamento é a quantidade de partículas que você tem em solução. Então, quando você tem 1 mol de partículas em cada litro, ela baixou 2 graus. Quando você tiver o dobro de partículas, ela vai causar o dobro do efeito. Então, você vai ver que a temperatura de congelamento aqui vai ser quanto? Ó, menos 4 graus Celsius, tá? Se eu colocar água com açúcar e 3 mol por litro, você vai ver que você tem o triplo de partículas. Então, a temperatura de congelamento agora vai ser quanto? Menos 6 graus Celsius. E se ao invés de açúcar, eu usar sal, ó, água mais NaCl. Aí eu vou colocar aqui 2 mol por litro. Aí o NaCl é o mesmo caso que eu falei das outras propriedades. O Na é metal, o Cl é ametal. Então, a ligação deles é o quê? Iônica. Então, na hora que você jogar ele na água, ele vai quebrar. Ele vai virar 2. Então, na verdade, eu estou te falando que a concentração é 2, mas está valendo para 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, é como se ela tivesse 4 vezes mais. Então, essa temperatura aqui, ela vai para menos 8 graus. Todas as vezes que o seu soluto for um soluto iônico. Ah, Patrícia, como que eu vou saber isso? Você vai saber olhando a substância. Se o primeiro elemento da fórmula for um metal, você já sabe, é iônico, é metal com ametal. Então, o que você vai fazer? Quebra ele. Vou te dar um outro exemplo, ó.
Vamos colocar aqui, ó, água. Agora eu vou juntar MgCl2. 1 mol por litro. Ó. Aí você vai olhar, o Mg é metal, o Cl é metal. Opa, iônico. Quantos íons você tem? Ó, você tem 1 Mg e 2 Cls. Então, ao todo, você tem 3 íons. Então, é como se você tivesse 1 vezes 3. Então, o efeito provocado é um efeito 3 vezes maior do que esse aqui. Então, essa temperatura de congelamento vai ser quanto? Menos 6, igual a do 3 lá. Tá? Então, gente, olha só, trocando em miúdos, o que é crioscopia? Crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento da solução pelo acréscimo de um soluto não volátil, tá? Então, agora, ó, podem pegar as atividades, vamos fazer, e à medida que forem aparecendo dúvidas, vocês vão me falando. Eu estou aqui para ajudá-los, tá bem? Bons estudos para vocês. Não esquece de dar o like aí na minha aula, tá? Vocês estão me devendo, hein, cambada? Beijo grande. Fica com Deus.